Programa Multimídia, diretamente do Memorial Padre Cícero, grande lançamento, a sedição de Juazeiro. E agora a gente vai conversar com o Magno Carvalho, ele que viveu Floro Bartolomeu. Magno, é um prazer tê-lo no programa Multimídia, falando aqui para toda a região do Cariri. Como foi viver Floro Bartolomeu, ele que é uma grande figura, um grande personagem da história, não só do Cariri, como do Ceará, Magno? Um desafio? Desafio em tanto, porque é uma figura desconhecida. Todos conhecem essa edição como o Padre Cícero e agora veio a oportunidade de conhecer o Floro Bartolomeu, que eu também não conhecia. Aí depois de ler livros, pesquisar, conheci finalmente Floro Bartolomeu e me apaixonei. É uma experiência única e divisor de águas na minha carreira. Pequena carreira, mas já se tornou um divisor de águas por ter me dado tanto conhecimento, tanto ensinamento na área cinematográfica. E a história, o que você achou dessa história que você não conhecia e muita gente não conhece? A história é fantástica, né? É bem articulada, né? O Floro Bartolomeu chegou numa cidade que não era nenhuma cidade, era uma vila, e transformou esse vilarejo numa grande cidade, independente de Crato, independente de qualquer bairro, qualquer cidade vizinha. Tendo como um grande apoiador o Padre Cícero, um homem que ele conheceu a partir daquele momento. Viu um padre aglutinando várias pessoas naquele momento, então ele era importante na cidade. Então Floro, de antemão, sabendo disso, já conheceu o padre, conversou com o padre, foi advogado do padre, foi político do padre, tudo em função do Padre Cícero. Então o Padre Cícero é uma grande figura além do Floro Bartolomeu. Ok, e viver todos esses momentos e também ao lado de grandes atores cearenses, um grande diretor. Ari Sherlock, né, 80 anos aí de grandes experiências, me repassou muito ensinamento, foi uma experiência única. Vou comparar uma faculdade da vida, assim, como eu passei durante esses tempos de filmagem com Ari. E Daniel Abreu também, um grande diretor cearense, um diretor que ainda vai ser visto, vai ser ainda homenageado, porque uma pessoa fazer um filme desse, um orçamento tão baixo quanto ele teve, muita coragem também de expor um produto dessa forma. Então, e ele merece todo o sucesso que ele vai ter, tenho certeza disso. E eu também, por fazer parte também desse grande projeto dele, me sinto honrado de antemão. E a gente quer agradecer a sua presença aqui no Multimídia, desejar sucesso, não é mesmo? E que o filme vá muito longe além do Cariri. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado pela presença. E eu também espero que seja um sucesso. Eu acho que o filme merece, Juazeiro merece, todos nós merecemos, né? Mostrar a nossa cidade, Juazeiro, mostrar o nosso estado do Ceará aí, num cenário nacional, cinematográfico. Tomara que seja assim, um sucesso enorme, tremendo, e também para as futuras gerações, né, as crianças de Juazeiro conhecerem sua cidade. É uma oportunidade que poucas pessoas têm no Brasil, acho que no mundo, né? Então se sintam privilegiados e que o sucesso seja da gente. Ok, valeu, obrigadão, Obrigado. sucesso. Você, obrigado. Fique ligadinho, programa Multimídia, diretamente do Memorial Padre Cícero, não saia daí não. Grande lançamento, sedição de Juazeiro, e aqui ao meu lado Murilo Siqueira, ele que é comentarista, radialista, jornalista, acompanha a história de perto. Murilo, um grande filme, não é? Muito bem trabalhado, muito bem articulado. Tudo bom, amigo? Um abraço. É muito bem exibido, o filme é bom, os efeitos fantásticos, a história dispensa comentário, porque já vem Juazeiro sendo história há muito tempo, mas foi bem contada, bem narrada. O papel do Dr. Floro, simplesmente fantástico. E a gente assistindo o filme aqui, dava a impressão que a gente estava vivendo aquela emoção, daquela luta, daquela batalha naquele tempo. Então serve também para mostrar que a cultura tem que ter espaço. Nós só lamentamos uma coisa, e aí a experiência maior é de um Expedito Costa,
que foi dono de vários cinemas no Nordeste principalmente, e que ele diz que um filme como esse tem dificuldade de lançar nas grandes telas. Aí a gente se refere aos grandes cinemas brasileiros, porque o filme merece estar nas grandes telas, nos shoppings, enfim, no Brasil inteiro, para contar essa história, para mostrar cada vez mais que Juazeiro foi um milagre diante do que contou o Jonas aqui no seu discurso. Muito obrigado, Murilo. Boa noite. Eu que agradeço. Um grande abraço. Fique ligadinho, o programa Multimídia, diretamente do Memorial Padre Cícero, para você, lançamento, a sedição de Juazeiro. Vamos ver mais imagens. Isso não vai dar certo. Eu não vou colocar o meu povo em perigo. Perigo, padre? O senhor vai me falar em perigo? É só o começo para a nossa entrada no inferno. Meu bom povo de Juazeiro, mais do que nunca, a nossa cidade precisa de cada um de vocês. Eu mesmo trarei a cabeça daquele padreco na ponta do meu punhal. Programa Multimídia, grande lançamento, a sedição de Juazeiro. E agora nós vamos conversar com aquele que idealizou todo esse projeto, dirigiu, acompanhou as gravações, todo o roteiro, a finalização e agora o lançamento. E ele que tem um nome também diferenciado de todos os outros, não existe igual, não é? É Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Jonas, é um prazer tê-lo no programa Multimídia e foi um grande lançamento, emocionante, não é? A plateia empolgada, aplaudindo de pé. Boa noite. Boa noite, é isso. Realmente é um trabalho que a gente vem fazendo há 5 anos, é um trabalho de pesquisa profundo que começou através da PEC, que é o Estudo de Pesquisa Técnico-Científica e que é o braço de pesquisa da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. E a minha paixão, ela remonta em tênis há muitos anos anteriores, quando eu vim aqui em Juazeiro e para o primeiro encontro internacional sobre a Beata Maria de Araújo, né, que foi feito pela Universidade, pela URCA, né, onde o professor Teodoro era, na época, o reitor. E me convidou, eu participei e me apaixonei pela temática, por essa temática de Juazeiro, mas lendo toda a história, do complexo de história. Mais de 80 livros eu li sobre o assunto e achei que a sedição de Juazeiro era um marco que precisava ser recontada ou contada do ponto de vista do audiovisual. Quando eu fiz 70 anos de idade, eu tomei uma decisão da seguinte forma: agora eu quero fazer cinema pelo restante de 50 anos de minha vida. Eu quero fazer cinema sobre a história do Ceará, eu quero contar a história do Ceará. Tanto é que esse é o primeiro projeto, depois nós vamos contar a história de um momento em que um território, um município, se emancipou, digamos. Por exemplo, Icó na Confederação do Equador se emancipou do Brasil, montou a sua infraestrutura e se tornou, inclusive, montou até um ministério, tinha até o Ministério da Marinha. São esses fatos engraçados, mas que do ponto de vista histórico realmente aconteceram e a gente quer fazer. O segundo projeto, que já está em andamento, nós vamos recontar a história de Jaguaribara. Aquela cidade que viu a sua cidade morrer e renascer, mas que as pessoas renasceram em uma cidade nova, deixando toda a sua cultura, todo o seu entorno, todo o seu cabedal de conhecimento que construíram. Será um trabalho também muito grande, porque nós vamos remeter à Confederação do Equador quando o túmulo lá do Tristão Gonçalves foi inundado e a construção do Castanhão. É um trabalho que nós já estamos em fase de produção e que será um desses grandes produções que nós queremos fazer sobre a história do Ceará. E a gente quer parabenizar você, porque a gente sabe que contar uma história antiga não é fácil, não é? E a gente viver e passar isso para filme, então foi um trabalho fantástico de edição, de pós-produção, não é, Jonas? A começar pelo grande problema e de você conseguir verba para fazer uma obra desse tamanho, né? Como você viu aí no filme, um filme desse que se fosse produzido por qualquer outro centro internacional, não custaria menos de 20 milhões de dólares. Aqui no Brasil, e nós fizemos um orçamento de 13 milhões de reais e como não foi possível, né, captar dinheiro com esse dinheiro, a gente chegou à conclusão que nós poderíamos fazer esse filme com 3 milhões de reais. O governo entraria com 20%, e o governo entrou com 360 mil reais, e que seria a contrapartida do governo estadual. E o governo federal entraria com 1,2 milhão, né? E nós lá da faculdade entraríamos com os outros 20%. Só que
a gente teve uma má sorte, eu falei aqui na abertura, de que naquela época também, junto com o nosso filme, quando a gente entrou lá no Ministério, tinha o Bruna Surfistinha, aquele filme pornô, em que a turma que foi escolher entre um filme histórico, né, e um filme pornô, deram 4,5 milhões para fazer aquele filme pornô e a gente ficou de fora. Mas a nossa teimosia, a nossa vontade de fazer, a nossa certeza absoluta de que quando você junta forças, você consegue fazer isso aqui. Nós procuramos as prefeituras, correlata dentro da história, dentro da sedição de Juazeiro. Em cada momento essas prefeituras nos ajudaram e lá em Fortaleza nós levamos 1 ano para editar o grande trabalho, que foi um trabalho muito grande, centenas de atores, muitas falas, que daria para fazer um filme de 5 horas e não 2 horas e 40 como esse que você viu aqui. Meu amigo, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. A gente quer agradecer, não é, a sua presença aqui no Cariri e mais uma vez parabenizar por essa grande contribuição que você dá para o nosso Juazeiro. Ok, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Fique ligadinho, programa multimídia para você. E agora mais imagens da sedição de Juazeiro. Eu mesmo trarei a cabeça daquele padreco na ponta do meu punhal. Povo nobre e altivo do Crato, peço permissão para falar daquele povo imundo do Juazeiro que vive guiado por Satanás.